Uma declaração vinda da Europa colocou Vinícius Júnior no centro de um debate que ninguém esperava neste momento da temporada. Um dirigente ligado a um dos principais clubes da Arábia Saudita falou abertamente sobre a possibilidade de contratar jogadores no auge da carreira e citou o nome de Vini de forma direta, sem rodeios, como algo viável dentro do projeto do futebol saudita. Não foi especulação jogada ao vento, nem frase genérica de bastidor, foi um recado claro ao mercado. E isso acontece justamente quando o atacante vive uma negociação delicada com o Real Madrid, com conversas travadas, expectativas financeiras altas e um futuro que ainda não está totalmente definido. Quando esses dois cenários se cruzam, o mercado reage, os bastidores se movimentam, e o torcedor começa a se perguntar até onde essa história pode ir. Porque quando o nome de Vinícius entra nesse tipo de discurso, nada é por acaso. Hoje, no Footplay News, você vai entender por que essa fala repercutiu tanto, o que ela muda no tabuleiro e quais caminhos estão sendo avaliados nos bastidores do Real Madrid. A repercussão começou a ganhar força após a entrevista de Ramon Planes, dirigente ligado ao Al Ittihad, concedida à rádio espanhola Onda Cero. O que chamou atenção não foi apenas o conteúdo, mas o tom adotado. Planes falou de forma direta sobre o novo momento do futebol saudita e deixou claro que o país não enxerga mais seu campeonato como destino final de carreira. Ao ser questionado sobre a possibilidade de atrair jogadores de elite em pleno auge, ele respondeu sem hesitar que nomes como Vinícius Júnior são, sim, viáveis dentro do projeto esportivo da Arábia Saudita. Não houve ressalva, não houve condicionante extrema, tampouco tentativa de suavizar a declaração. Pelo contrário, ele reforçou que o crescimento estrutural da liga permite mirar atletas no topo do futebol mundial. Segundo Planes, o plano passa por jogadores em boa idade competitiva, capazes de elevar o nível técnico e a imagem internacional do campeonato. Esse discurso, vindo de alguém com trânsito no futebol europeu, funciona como um sinal claro ao mercado. A Arábia quer competir diretamente com os grandes centros por protagonistas, não apenas por veteranos. Quando um dirigente fala isso publicamente, não é improviso. É posicionamento estratégico, calculado e direcionado a clubes, agentes e jogadores. O nome de Vinícius Júnior não aparece nesse discurso por acaso. Dentro do mercado internacional, ele reúne exatamente o perfil que a Arábia Saudita quer atingir nesta nova fase do projeto. Jogador jovem, protagonista, campeão, decisivo em jogos grandes e com enorme impacto comercial. Vinícius é hoje uma das principais faces do futebol global, reconhecido por títulos, prêmios individuais e protagonismo em finais de Champions League. Para os sauditas, atrair um atleta com esse status representaria uma virada simbólica definitiva na imagem da liga. Não seria apenas contratar talento, mas adquirir relevância esportiva imediata. Além disso, Vinícius tem forte apelo fora do campo, com grande presença digital, identificação com o público jovem e alcance global de marca, algo que pesa tanto quanto o rendimento esportivo. É exatamente por isso que o nome dele surge em falas públicas e não em vazamentos anônimos. Ao citar Vinícius, Planes envia uma mensagem clara. O projeto saudita não está mais testando limites, está disposto a enfrentá-los. Mesmo sem proposta formal neste momento, a simples menção do nome já provoca movimentações, pressiona negociações em andamento e coloca o jogador em evidência em um momento sensível da carreira. O discurso vindo da Arábia Saudita ganha ainda mais peso, porque acontece no pior momento possível para o Real Madrid. A negociação de renovação de Vinícius Júnior não avança. O contrato do brasileiro vai até junho de 2027, o que à primeira vista parece distante, mas internamente o clube trabalha com prazos bem mais curtos para evitar desgaste e perda de controle da situação. Vinícius quer valorização salarial compatível com seu status no elenco, especialmente após a chegada de Mbappé e a ascensão de Bellingham, que passaram a figurar no topo da folha salarial. O staff do jogador entende que Vini já entregou desempenho, títulos e protagonismo suficientes para ocupar esse patamar. Do lado do Real Madrid, existe cautela. A diretoria reconhece a importância do jogador, mas tenta equilibrar o impacto financeiro de longo prazo, principalmente pensando na sustentabilidade do elenco. As conversas seguem em ritmo lento, sem ruptura, mas também sem avanço concreto. E no futebol europeu, quando uma renovação trava, o mercado sente o cheiro de oportunidade. É exatamente nesse espaço que discursos como o de Ramon Planes ganham força, mesmo sem proposta oficial. A mensagem é simples: se o Real não resolver, alguém estará disposto a agir. Mesmo tratando Vinícius Júnior como prioridade absoluta, o Real Madrid trabalha com planejamento alternativo. Isso é padrão no clube. Internamente, dirigentes admitem que nenhum jogador é inegociável caso a renovação não avance dentro dos prazos estipulados. Se Vinícius optar por não estender o contrato, o clube não cogita segurá-lo até o fim do vínculo, correndo risco de desvalorização. A ideia seria negociar antes disso e reinvestir de forma estratégica. Nesse cenário, o nome de Vitinha, do Paris Saint-Germain, aparece com força. O meia português é visto como peça ideal para reorganizar o meio-campo após a saída de Modric e o declínio físico de Kroos. O Real entende que o futebol moderno exige controle, intensidade e construção desde trás, algo que Vitinha oferece em alto nível. O valor estimado de uma possível venda de Vinícius, entre 150 e 180 milhões de euros, permitiria essa movimentação sem comprometer o equilíbrio financeiro.
Não se trata de preferência esportiva, mas de viabilidade estrutural. O clube precisa pensar em folha salarial, fair play financeiro e competitividade simultaneamente. Perder Vinícius seria doloroso, mas o Real acredita que consegue se adaptar. Essa frieza histórica é justamente o que transforma situações delicadas em decisões calculadas dentro do Bernabéu. A possível saída de Vinícius Júnior não é analisada no Real Madrid apenas sob a ótica financeira. O impacto esportivo é tratado com extremo cuidado, porque perder Vinícius significa mexer diretamente na identidade do time. Hoje, grande parte do jogo ofensivo do Real passa pela esquerda, pela profundidade, pelo 1 contra 1 e pela capacidade de quebrar linhas, algo que Vinícius oferece como poucos no mundo. Sem ele, o modelo de jogo precisa ser redesenhado. Xabi Alonso trabalha com a ideia de um ataque móvel, com Mbappé flutuando mais centralizado e Bellingham atacando espaços entre linhas, mas esse desenho perde agressividade sem a ameaça constante de Vinícius pelos lados. Internamente, o entendimento é claro. Nenhum jogador do elenco atual entrega o mesmo pacote de explosão, velocidade e desequilíbrio em transição. Por isso, a preferência absoluta segue sendo a renovação. A venda só entra como último recurso. Além disso, há o fator simbólico. Vinícius representa uma geração vencedora, marcada por finais, decisões e protagonismo em jogos grandes. Romper esse vínculo altera não apenas o campo, mas a narrativa do clube. O Real sabe que substituições técnicas existem, mas substituições de impacto emocional são raras. Até pouco tempo atrás, qualquer ligação entre Vinícius Júnior e o futebol saudita seria tratada como devaneio ou especulação exagerada. Hoje, dentro do Real Madrid, o tema é encarado com seriedade. A fala de Ramon Planes não foi vista como marketing ou provocação, mas como um recado estratégico. A Arábia Saudita deixou claro que não quer apenas nomes em fim de carreira, quer jogadores no auge, com impacto esportivo e simbólico imediato. Vinícius se encaixa exatamente nesse perfil. Jovem, decisivo, midiático e com enorme alcance global. Embora não exista proposta oficial, o Real sabe que, se a porta da renovação continuar emperrada, o interesse saudita pode evoluir rapidamente de discurso para oferta concreta. E quando isso acontece, os valores fogem do padrão europeu. Não se fala apenas em cifras de transferência, mas em salários fora de qualquer lógica tradicional. Isso cria uma pressão indireta sobre o clube espanhol, que precisa se antecipar para não perder o controle da narrativa. A Arábia, hoje, não entra em negociações para completar elenco, entra para mudar o eixo do mercado. E o Real Madrid entende que ignorar esse movimento seria um erro estratégico grave. Com o cenário exposto, o Real Madrid passou a trabalhar com prazos internos bem definidos. Não é ultimato público, mas é método de gestão. A diretoria estabeleceu março como referência para medir avanço real na renovação. Até lá, novas reuniões com o staff de Vinícius estão previstas, com foco em alinhar salário, bônus por desempenho e papel esportivo no projeto. O clube entende que alongar a novela até o fim da temporada só aumentaria ruídos externos e pressão da mídia. E a pressão já existe. Na Espanha, o tema virou pauta diária, com análises que misturam desempenho recente, relação com a torcida e comportamento em jogos decisivos. Parte da arquibancada mantém apoio irrestrito, lembrando gols históricos e finais decididas. Outra parte cobra mais regularidade e impacto contínuo. Esse ambiente dividido pesa nas negociações, porque o Real também avalia a percepção pública. Ao mesmo tempo, clubes europeus observam em silêncio. Manchester City e Chelsea monitoram cada sinal, prontos para agir se o Real abrir conversa. O mercado sente quando um gigante hesita, e hoje, mesmo sem ruptura, há hesitação no ar. Tudo isso coloca Vinícius Júnior diante de um dos momentos mais delicados de sua carreira. Não é apenas uma escolha contratual, é uma decisão de posicionamento no futebol mundial. Ficar no Real Madrid significa continuar no maior palco do esporte, sob pressão máxima, cobrança diária e expectativa constante de protagonismo. Sair, especialmente para um mercado emergente como o saudita, significaria romper com a lógica tradicional e aceitar um novo papel, com menos exposição esportiva europeia, mas com poder financeiro e protagonismo absoluto. O Real Madrid, por sua vez, vive um dilema clássico: manter um ídolo recente a qualquer custo ou antecipar uma saída estratégica para preservar controle esportivo e financeiro. Xabi Alonso observa a distância, sabendo que qualquer definição impacta diretamente seu modelo de jogo. O elenco sente o clima, a imprensa amplia cada gesto e o torcedor acompanha com ansiedade. Ainda não há decisão tomada, mas os sinais indicam que o tempo de indefinição está chegando ao fim. Quando um nome como Vinícius entra nesse tipo de encruzilhada, o mercado inteiro para observar. E qualquer passo em falso pode mudar o equilíbrio de forças no futebol europeu. Agora a pergunta que fica é simples, mas pesada. Qual deve ser o próximo passo de Vinícius Júnior? Permanecer no Real Madrid, renovar o contrato e seguir como um dos rostos do clube em uma nova era, ou considerar uma mudança radical, impulsionada por um mercado que já mostrou que não tem medo de mirar alto? A fala vinda da Arábia não é proposta oficial, mas é sinal claro de que o futebol mundial está mudando de eixo. E quando o nome de Vinícius entra nessa conversa, nada é trivial. Quero saber a sua opinião. O Real Madrid precisa fazer todo o esforço possível para manter Vini, ou o momento pede uma decisão estratégica, pensando no futuro do elenco e do clube?
Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história está longe de acabar. E cada capítulo pode mudar o jogo. Ela seu chão, craques em ação, análise no som. Footplay é paixão, footplay é paixão, footplay é paixão.